paz do Senhor! Bem-vindos a mais um episódio do Deus é o Caminho. Hoje a gente vai mergulhar num tema que pode mexer um pouco com a gente, mas que com certeza vai renovar nossas forças. Vamos dar uma olhada em algumas práticas comuns do nosso dia a dia e comparar com o que as Escrituras realmente ensinam. E tudo começa com essa pergunta, né? Será que a gente está vivendo o evangelho na sua essência? Ou será que às vezes a gente só está seguindo costumes? Vamos juntos confrontar a nossa fé com a verdade da palavra, analisando 7 pontos. E olha, fica até o final, porque o último ponto talvez seja uma das maiores barreiras para o nosso crescimento espiritual hoje em dia. Vamos começar pelo começo, por algo que a gente usa todo santo dia: as nossas palavras e o jeito como a gente enxerga os outros. Ou seja, o que a gente fala e como a gente julga. Primeiro ponto, a fofoca. Ah, fofoca. Todo mundo diz que é errado, mas na prática ela aparece de formas muito disfarçadas. Sabe aquele pedido de oração que no fundo, é só um jeito de espalhar uma informação sobre a vida de alguém? Pois é. E a palavra de Deus é muito direta sobre isso. Lá em Efésios, a ordem é clara. O que a gente fala tem que servir para edificar, para construir a vida do outro e não o contrário. A língua, como diz Tiago, tem um poder gigante. O segundo ponto é o julgamento pela aparência. Isso acontece de um jeito quase automático, né? Dentro da igreja, às vezes rola aquele olhar torto para alguém com tatuagem, com uma roupa diferente, ou com um estilo que não bate com o que se espera. Mas aí vem a Bíblia e vira essa lógica de cabeça para baixo. Enquanto a gente foca no que está por fora, Deus está olhando direto para o coração. O que importa de verdade para Ele é o que tem dentro da gente. Beleza, já falamos sobre o que sai da nossa boca e o que nossos olhos veem. Agora, vamos um pouco mais fundo, para aquela distância que às vezes existe entre o que a gente diz que crê e o que a gente realmente faz. E o terceiro ponto é um verdadeiro desafio para a nossa fé na prática. Às vezes o foco fica tão grande nas atividades dentro da igreja, no louvor, na adoração, que o mandamento de servir e ajudar quem está lá fora acaba ficando de lado. Tiago define de um jeito muito prático o que é religião de verdade. É a ação. É cuidar de quem está vulnerável, dos órfãos, das viúvas. Isso mostra com toda clareza que a fé, se não tiver obras, não tem valor. É morta. O quarto ponto fala de uma mistura bem curiosa: a fé em Cristo misturada com umas práticas místicas. Pode parecer algo inofensivo, sabe? Dar só aquela espiadinha no horóscopo do dia ou confiar num amuleto da sorte. Só que quando a gente vai para a palavra, a coisa fica séria. Práticas como adivinhação ou buscar respostas nas estrelas são condenadas. A mensagem é uma só: nossa confiança tem que estar totalmente em Deus e em mais ninguém. Chegamos na nossa terceira parte, e agora o mergulho é ainda mais profundo. Vamos falar sobre as motivações e as atitudes que moram lá dentro, no nosso coração. Quinto ponto, e esse é um dos maiores desafios de relacionamento em qualquer lugar: a falta de perdão. Guardar rancor, ressentimento, mágoa por anos, infelizmente é algo que acontece muito. E aqui, o ensinamento de Jesus é radical, não tem outra palavra. O perdão não é uma opção, não é uma sugestão, é uma condição. A nossa capacidade de receber o perdão de Deus está ligada diretamente à nossa disposição de perdoar os outros. Sexto ponto, a ambição egoísta e o amor ao dinheiro. Essa busca sem freio por riqueza pode muito facilmente tirar o nosso foco da mensagem principal do Evangelho, que fala sobre estar contente com o que se tem e buscar um tesouro que não é daqui. É importante entender, a Bíblia não condena o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Esse versículo em Timóteo é um alerta. Essa paixão pelo dinheiro é a origem de todo tipo de mal. A alternativa que a Bíblia nos dá é aprender a viver contente. E agora, a gente vai para o nosso último ponto, que é talvez o mais da nossa época. É um desafio que nem existia desse jeito há alguns anos. Sétimo ponto, a falta de domínio próprio na internet. A gente vê isso de várias formas, né? Comentários cheios de agressividade, brigas por teologia que não levam a lugar nenhum e, principalmente, uma falta de amor e de empatia nas redes sociais, até mesmo entre irmãos na fé. O que é impressionante é como um princípio tão antigo se aplica perfeitamente ao nosso mundo digital. O fruto do Espírito, que inclui mansidão e domínio próprio, não é só para a vida real, offline. O nosso chamado para ser sal e luz vale para todo lugar, inclusive na internet.
Bom, depois de olhar para todos esses pontos, a intenção não é gerar culpa, de jeito nenhum. A ideia é abrir uma porta para a gente refletir e mudar. Vamos falar sobre o caminho da transformação. Então, o ponto principal que a gente precisa guardar no coração é este. A nossa jornada na fé é um processo, é um esforço de todo dia para a gente se parecer um pouco mais com Cristo. Olhar para essas falhas não é para a gente se condenar, mas para a gente buscar o arrependimento e a transformação que só o Espírito Santo pode fazer em nós. E para fechar, fica essa pergunta para a gente pensar. Olhando para o mundo hoje, para a nossa realidade, qual desses 7 pontos parece ser o maior e mais urgente desafio para a igreja? É uma pergunta que nos convida a continuar meditando nesse assunto. Se essa palavra tocou o seu coração, lembre-se que Deus é o único caminho. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma palavra de vitória. Que Deus te abençoe e até a próxima.